Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, nós queremos ser gratos a Ti porque Tu nos escolheu e nos capacitou para que nós pudéssemos estar aqui, Pai. Então, neste momento, nós queremos suplicar as Tuas bênçãos, nós queremos que o Teu nome venha a ser propagado através da nossa vida, Senhor, e que Tu venha nos ajudar, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco em toda a nossa trajetória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Nós estamos começando mais um programa Tereré com Fé e hoje eu estou aqui com o nosso convidado Ronaldo Amorim. Ronaldo, seja muito bem-vindo. É muito grato nós estamos por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Samuel, eu que agradeço a rica oportunidade a qual vocês me concedem de estar falando do amor de Cristo, de estar aqui para ajudar a propagar a fé, propagar o amor do Senhor sobre as vidas. Eu que agradeço muito essa rica oportunidade, meu irmão. Que maravilha, pessoal. E como vocês podem ver aqui de costume, nós temos aqui a nossa garrafa do Tereré. Ao lado ali nós temos a nossa Bíblia Sagrada simbolizando a fé. Contudo, nós temos aqui o nosso Tereré com Fé e nós esperamos que o Senhor venha falar a vida de vocês, falar ao coração de vocês através da nossa vida, da minha vida, do meu convidado hoje aqui, Ronaldo Amorim. E eu já vou passar para ele aqui o nosso primeiro Tereré. Ronaldo, vou servir aqui o nosso primeiro Tereré, espero que você goste. Nosso Tereré esteja à sua altura. Lembrando a vocês aí que o tereré é típico aqui do Mato Grosso do Sul, né? É algo que está dentro da nossa comunidade aqui, o tereré. E infelizmente nós não estamos podendo tomar o tereré coletivamente devido aí à pandemia do Covid-19, mas logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos poder voltar a ter aí as nossas boas e velhas rodas de tereré. Beleza, pessoal? Tá do seu agrado, Ronaldo, aí o tereré? Muito bom. Glória a Deus. Maravilha. Pessoal, nós já vamos dar início aqui ao nosso bate-papo com Ronaldo Amorim. Ronaldo, eu já quero aqui começar te perguntando aqui, vocês já podem ter visto aqui que o Ronaldo hoje vai cantar, o Ronaldo hoje vai falar, vai testemunhar da sua vida. Ronaldo aqui trouxe o seu violão. E eu já quero te perguntar, Ronaldo, como é que a música entrou na sua vida? Como é que você começou a cantar? Em que ponto da sua vida você começou a tocar o violão? Conta para nós um pouquinho da sua vida no meio da música. Olha, Samuel, na verdade nada acontece por acaso, né? A música na minha vida começou não muito cedo, comecei um pouco tarde já, mas eu tive a oportunidade de tocar no mundo, tive a oportunidade de tocar samba, tive a oportunidade de tocar pagode, tive a oportunidade de tocar sertanejo, tive a oportunidade de tocar percussão, então isso só veio agregar, porque Deus, creio eu, que lá fora foi uma escola para que hoje eu pudesse estar adorando o nome do Senhor. Então a música ela surgiu dessa ordem na minha vida, né? Eu não tocava nada, comecei a cantar primeiramente, e logo depois eu comprei um instrumento, um violão, e aí eu comecei a arranhar algumas notas. Não sou um músico de excelência, mas eu sou um adorador de excelência. Que maravilha, Ronaldo. E a ordem? Você hoje é um músico que canta e toca, né? Qual foi a ordem na sua vida? Você começou a cantar primeiro, ou você começou a tocar, ou você já foi unindo as duas coisas ali? Como é que aconteceu na sua vida? Então, assim, como eu comecei no mundo tocando samba, primeiramente entrou a percussão, né? Que era um instrumento mais fácil de tocar. E logo após eu me apaixonei pelo instrumento de corda e então eu comecei a cantar primeiramente, né? E logo depois eu comecei a aprender a tocar violão, mas aí eu já tinha um caminho já a seguir, né? Então eu comecei primeiramente cantando, né? E logo depois entrou o instrumento na minha vida. Que coisa boa, Ronaldo. Hoje você toca exclusivamente na igreja. Sim. Mas teve uma influência anteriormente das músicas seculares. Sim, eu não nasci num berço evangélico, né? Então, é que nem eu acabei de te falar. Deus ele tem uma forma de nos capacitar. Deus ele nos ensina na onde Ele quer. E eu creio que lá no mundo foi uma forma de Deus capacitar a minha vida, Deus me preparar para que eu pudesse chegar na casa do Senhor e aquele ego
que muitos têm ficasse lá fora, porque quando eu tocava no mundo, a glória era para mim. E hoje não, hoje a glória é para o Senhor Jesus. Então, a gente, quando você toca no mundo, é diferente. Quando você toca as músicas circulares, é diferente. Você se sente o Todo-Poderoso, né? Mas aí, quando você se entrega na presença do Senhor, você tira aquilo da sua vida. Você vive para Cristo. Você vive em Cristo. Que maravilha. Ronaldo, me chamou um pouco a atenção a sua história nesse ponto, porque hoje nós vemos uma ordem que é a seguinte. A igreja, ela capacita muitos músicos. Eu digo isso como músico atuante dentro da igreja também. Eu vejo hoje que muitos músicos começam a tocar na igreja, porque a igreja dá essa certa liberdade, né, para o músico aprender, para um músico, mesmo não tendo uma boa qualificação ainda, já se apresentar. E eu vejo que os músicos, quando fazem isso na igreja, quando já estão qualificados, quando já estão tocando bem, acontece deles saírem da igreja para ir para o mundo. Já reparou isso? Sim, sim. No seu caso foi o contrário, você se capacitou no mundo e veio para a igreja depois. Sim, isso é uma longa história, né? E logo depois eu vou estar contando um pouquinho, né? Na verdade, eu vejo da seguinte forma. Quando você está na igreja, você nasce dentro de um berço evangélico e você começa a tocar na igreja, e o que acontece? O inimigo ele é sujo, ele começa a te oferecer algo que você não conhece lá fora. E comigo foi o contrário, porque tudo que o inimigo tinha para me oferecer, eu já conhecia. E quando eu fui para a casa do Senhor, eu comecei a conhecer a Deus. Deus começou a me dar a comida dele. O Senhor começou a me alimentar do que ele queria. Então é diferente, porque quando você vai para o mundo, você nasce na igreja e você vai para o mundo, o inimigo ele começa a alimentar do jeito que ele quer. E isso é difícil, porque as oportunidades que tem aí fora é muito grande quando você não precisa ser bom. As oportunidades que tem aí, as pessoas façam com que você se sente bem. E isso você sabe como que é. Isso aí são obras malignas, é muito difícil. Entendo perfeitamente aí as palavras do Ronaldo. Vamos então para a nossa primeira música? Amém. Ronaldo vai se preparando. Glória a Deus. Ali, vai colocar Estou o meio rouco, meio com a voz meia seca, mas vamos adorar o nome do Senhor, né? Maravilha. E esse louvor eu vou louvar, é meio antigo, mas são louvores que marcou minha vida na minha conversão, e eu creio que vai tocar no coração de muitas pessoas, porque ela tem uma mensagem muito linda. Amém? Maravilha. Fica à vontade, Ronaldo, fazendo uso aí do seu violão agora. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Que maravilha! E esse foi o Ronaldo Amorim aí no seu primeiro louvor. É um louvor bastante conhecido e que, passe o tempo que passar, né, vai falar aos nossos corações aí. Então que você tenha recebido esse louvor também aí no momento em que visualizar este vídeo, beleza, pessoal? Ronaldo, vamos continuar então o nosso bate-papo? Glória a Deus, meu irmão. Maravilha. Ronaldo vai colocar ali o violão. Diante do nosso primeiro, né, da primeira etapa da nossa conversa aqui, nós falamos um pouco de como a música entrou na sua vida, e nós também frisamos um pouquinho, falamos, né, que a música entrou na sua vida antes de você vir para a igreja. Então eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto com você, o momento da sua conversão, falando de quando você saiu do mundo e entrou na igreja. Conta para nós um pouco dessa história, fala para nós um pouco da sua vida nessa etapa. Então, Samuel, como estava falando, eu tocava no mundo, né? E na verdade eu sempre fui uma pessoa muito dura, uma pessoa muito dura de coração, uma pessoa muito, não vou falar egocêntrico não, mas assim, eu era uma pessoa que eu não esquentava muito com as coisas que estavam por acontecer. Só que a minha mãe, que já está na glória já, uma senhorinha, ela pagava um preço muito alto pela minha vida, mas através do meu irmão, pastor Vanildo. Esse meu irmão, ele foi o primeiro a se converter. Então, através das orações dele também, eu creio que o Senhor me alcançou. Mas, como estava falando, a minha conversão ela foi um pouco árdua. A minha conversão ela foi dura, tanto para mim como pessoas que estavam ao meu redor. Como você me convidou para estar aqui, que não estava falando, eu senti a oportunidade de falar o que Deus fez na minha vida, e falar para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus vai alcançar as pessoas através do que eu vou dizer aqui nessa noite. A minha conversão, eu falo que foi dura por quê? Porque as pessoas que estavam ao meu redor, que me amavam verdadeiramente, elas sofreram muito, como meus irmãos, como a minha mãe, como as pessoas que te amam de verdade. Em 2007,
como eu estava falando, eu vivia no mundo, tocava no mundo, e minha vida era revirada através de bebida, não de drogas, mas bebida, prostituição. E eu era um cara muito estourado, muito nervoso, entendeu? Nessa época eu jogava bola e eu não media as consequências. Eu era do tipo assim que eu entrava numa briga e não estava nem o preço que eu iria pagar. E na igreja onde minha mãe congregava, Assembleia de Deus, havia o círculo de oração, o qual orava e buscava, pedia para Deus para que enviasse jovens que adorassem o nome do Senhor, que tocassem. E nessa época havia um jovem que tocava na igreja e esse jovem saiu da igreja. Ele saiu da igreja e a minha mãe pegou e falou assim, eu tenho um filho que toca para as irmãs do círculo de oração. E essas irmãs começaram a pagar um preço por uma pessoa que elas não conheciam. Era o filho da irmã Maria. E essas irmãs começaram a pagar um preço. Essas irmãs choravam com a minha mãe sem saber por quem que elas estavam chorando. Então elas oraram muito, elas pagaram um preço muito caro também ali. Penso eu que elas chegavam diante do Senhor e falavam, Senhor, salva o filho da irmã Maria, sem ao menos me conhecer. E no ano de 2007, 2006 para 2007, eu me envolvi numa briga com um jovem em 2006, em uma conveniência, e eu acabei machucando esse rapaz. Na bebedeira ali, eu acabei machucando ele, e esse jovem ele me prometeu, né? Ele pegou e falou que ele teria um acerto de conta comigo. Só que até então, como eu estava falando, eu não me esquentava com nada, eu não me preocupava com nada. E eu deixei as coisas acontecer. Nessa época eu andava armado, esperando com que ele viesse me cobrar. Só que eu não entendia o poder da oração. Muito hoje eu falo, Samuel, quando você for orar a Deus, pedir algo para Deus, você tem que saber o que você pede. Você tem que saber as suas palavras para falar com o Senhor. Porque quando você pede algo para Deus, e você fala assim para Deus, eu não me importo como vai acontecer, você está dando toda a autoridade para o Senhor, Ele adentrar na vida de uma pessoa que você ama, na sua família, e resgatar de alguma forma, porque você está dando total liberdade para o Senhor. E depois não adianta você chegar diante de Deus, Senhor, por que aconteceu isso? Mas você se esquece da oração que você fez, porque Deus ele age dessa forma. Então no ano de 2006 eu me envolvi numa briga com um jovem, no meio da bebedeira, uma conveniência, e esse jovem eu dei uma pancada meio forte nele, eu quebrei o maxilar dele, e até então ele me prometeu, e o irmão dele também era, eu vou falar bem sério mesmo, o irmão dele era bandido mesmo, né? Tinha vários homicídios até então nas costas. E esse jovem me prometeu e a partir dali eu comecei a andar armado, e minha mãe orando, né? E eu comecei a andar armado e esperando esse momento, só que Deus já havia falado que eu teria que ir para a casa do Senhor. E a gente não esquentava. Para você ver o tanto que a fé da minha mãe ela era grande, imensa, que a minha mãe às vezes ia para a igreja, nós estávamos na frente da nossa casa ouvindo Matos Nascimento e tomando cerveja. Para você ver como que é as coisas. E a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. E a música gospel é a palavra de Deus cantada. Ou seja, de alguma forma, estava enraizando no coração. E aí, rapaz, no ano de 2007, eu nunca fui de jogar sinuca, de estar em bar jogando sinuca. E eu tenho um irmão meu que mora no Pará. E esse irmão nos convidou, eu e mais um outro irmão meu, para a gente ir até um bar jogar sinuca. E nós fomos. E ali a gente começou a beber. E era horário de verão, porque era dia 6 de fevereiro de 2007. E eu só escutei quando aquele jovem que havia me prometido, ele chegou pela rua escura, havia umas árvores pequenas em volta desse bar. E eu havia falado para o meu irmão, vamos embora? Aí meu irmão pegou e falou, vamos. E meu irmão estava jogando sinuca com o dono do bar. Aí meu irmão pegou e falou assim para mim, falou, então vai lá e paga a sua parte da conta que eu vou terminar essa partida aqui e nós já vamos.
Aí eu peguei e falei, tudo bem então. Aí eu fui. Aí o dono do bar largou o taco de sinuca e foi até o balcão dele para me atender, porque eu iria pagar a parte da minha conta ali, que nós havíamos bebido e jogado. E aquele jovem, ele chegou na rua escura, porque ele já havia passado lá e me viu lá no bar. E ele chegou naquela rua escura ali, e ele chegou atrás daquela árvore pequena. Meu irmão estava escorado no taco de sinuca, né? Eu fui até o dono do bar para pagar, e esse jovem chegou e disparou contra a minha vida uns 3 tiros. O primeiro tiro pegou na minha perna, não sei onde parou. O segundo tiro pegou nas minhas costas, saiu na barriga, e vários tiros. Ele me acertou, um pegou na lateral aqui, saiu do lado. E, irmãos, se eu me emocionar, vocês não olham para isso não, porque naquele momento, irmão, o meu irmão, o rapaz estava do lado do meu irmão com a arma em punho. O meu irmão pegou o taco de sinuca que quebrou no braço dele. Ele correu, meu irmão correu até ele, porque o taco lascou e ficou uma ponta. E no pensamento do meu irmão, ele falou, vou chegar e vou espetar ele, vou matar ele. Certo. Só que na esquina havia mais 2 jovens armados. E nisso que o meu irmão correu atrás desse jovem, esse jovem virou para trás e deu um tiro, a queima-roupa, no rosto do meu irmão. E o meu irmão sentiu o calor da pólvora e caiu no chão. E ele me falando que veio num pensamento, falei, ele me acertou. E aqueles outros 2 rapazes na esquina deu mais 2 tiros. Ou seja, havia 3 rapazes armados. E naquele momento ele levantou do chão, meu irmão levantou e passou a mão no rosto e veio para me socorrer. E quando ele chegou até mim ali, eu senti aquelas pancadas ali. Eu me perdi naquele momento ali, mas eu não caí. Eu fiquei meio perdido porque eu escutei os estalos dos tiros. E eu fiquei de pé ali, mas ali eu comecei a sentir perdendo minhas forças, porque eu comecei a sangrar muito, né? E naquele momento eu sentei no chão e chegou um amigo meu até mim, e ele conversava comigo e foi minha conversão, irmão. Porque eu falava para ele, pergunta se eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Eu estava embriagado, mas eu tinha convicção, se eu morresse ali e aceitasse a Jesus ali, eu seria salvo como aquele ladrão na cruz ali ao lado de Jesus. Eu pedi para que ele fizesse o apelo, ele falava, não vou fazer. Eu falava, fala para mim, fala se eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. E ele perguntou chorando, e eu falei, eu aceito Jesus a partir de hoje. E eu falei com o Senhor ali naquele momento, para que Deus me desse uma oportunidade, para que Deus mudasse a minha vida. E ali, irmão, eu era muito grande, forte, eu comecei a perder força, eu sentei, eu coloquei a mão sobre o ferimento da minha barriga. Eu estava com a camisa branca, só que aquela camisa branca minha, eu olhava, só via uma mancha de sangue. Não sangrava a minha barriga. O sangramento era nas minhas pernas, porque pegou um tiro na minha perna aqui, que passou do lado da artéria. E eu peguei e falei, meu Deus do céu, ali naquele momento ali, eu senti que eu estava partindo, né? E do lado desse bar, irmão, havia uma senhorinha que orava com a minha mãe, no culto, no círculo de oração. E essa irmã saiu correndo, desesperada, até a casa da minha mãe. E isso aconteceu 2 quadras da minha casa. E ela chegou até minha mãe e falou, irmã Maria, é o seu filho. E naquele momento minha mãe caiu de joelho, chorando. E o Espírito Santo falou ao coração dela, eu não feri ele para a morte, mas sim para a vida eterna. Se coloca de pé. Aí ela se colocou de pé, irmão, e Deus, até nisso, ele me provou, porque de frente à casa da minha mãe, havia um irmão da congregação cristã no Brasil, e do lado um macumbeiro. O macumbeiro tinha uma conveniência e eu bebia lá. E esse rapaz da congregação cristã, ele tinha uma padaria, e eu também bebia lá. E quando eu fui baleado, era muito próximo, foi muito disparo de tiro. O macumbeiro passou, era meu amigo. Ele passou naquele momento ali. E ele viu que era eu. Quando ele saiu,
O meu irmão só faltou se jogar na frente do carro pedindo para que ele me socorresse. Ajudasse. E ele fez que não me conheceu, ele continuou. Foi embora. Deus, nesse momento, ele usou o servo dele ali, porque aquele homem, ele podia ter ido a pé até o bar. Ele tinha uma Paraty, e ele pegou e falou para a esposa dele, eu vou lá que pode ser um conhecido. Aí a mulher dele pegou e falou assim, então vai. Ele saiu com o carro e foi em direção àquele bar. Quando ele saiu, esse macumbeiro entrou e falou para a mulher dele, porque a esposa desse crente falou que quando ele entrou, ele falou, acabaram de matar o Rony ali na esquina. Nossa. E esse irmão, ele foi. Até nisso, Deus foi maravilhoso comigo, porque esse irmão, ele é bem grande, bem forte. O meu irmão também, que estava comigo no bar, é forte também. E foram que conseguiram me colocar dentro do carro para me socorrer, irmão. E naquele momento ali, irmão, eu... Viu a vida passar diante dos olhos. Sim, porque você chega a um determinado momento da sua vida que é o vale. É o vale. Uma coisa que eu não desejo para ninguém, porque eu passei lá. Eu sei como é, irmão. E Deus me deu aquela oportunidade ali. Eu tinha uma irmã do círculo de oração que ela buscava muito com a minha mãe também. Orava pelo filho da irmã Maria. E foi um jovem correndo até a casa dela. E ela chegou nela e falaram, acabaram de matar o filho da irmã Maria. E ela começou a chorar e orar. E Deus falou no coração dela, ainda que esteja morto, aquele que tem promessa, ainda que esteja morto, ressuscitará. E ela se colocou de pé também, irmãos. E ali, irmãos, aquele irmão, ele, usado por Deus ali, ele conseguiu me resgatar e me encaminhar para a Santa Casa. No momento, então, que você foi alvejado pelos primeiros tiros ali, quando você viu que as forças já iam se acabando, aí, então, alguém te ofereceu a aceitar Jesus ali, você aceitou a Cristo? Sim. Eu observo uma coisa, que muitas vezes nós temos a oportunidade de aceitar a Cristo de uma forma saudável, uma forma boa, muitas das vezes até alegre. Mas você, de fato, aceitou a Jesus entre a vida e a morte. Sim, que nem eu estava falando, irmão. A gente, antes da gente orar a Deus, pedir algo para o Senhor, nós temos que saber o que pedir. E a minha mãe, irmãos, ela chegou a um ponto, a minha mãe faleceu, está com 7 anos, minha mãe faleceu com 72 anos. Minha mãe, ela já não aguentava ver aquela situação. E ela chegou diante de Deus e falou para o Senhor, não me importa de que forma o Senhor vai trazer o meu filho para a tua casa, mas eu quero ele do meu lado. E aí ela começou, ela levantou. Então isso, irmãos, é para vocês verem o poder da oração, o quanto tem uma força a oração de uma mãe. É verdade. Entendeu? Às vezes nós temos visto tantos jovens perdidos, tantos jovens aí entregue, e a mãe não sabe o poder que tem em mãos, que é a oração, o jejum, pagar um preço por aquilo que é seu. E uma coisa, irmãos, que eu me lembro muito bem, que quando eu deitei naquele chão, sangrando, uma poça de sangue, me veio, irmãos, aquela passagem no qual aquele homem pergunta aquele carcereiro pergunta, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo fala, crês no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Então naquele momento ali, irmãos, eu se lembrei dessa passagem porque eu era promessa de salvação na vida da minha mãe. Então, a partir daquele momento, eu falei com Deus, falei, Senhor, me dê oportunidade de vida. E aí, irmão, para a honra e a glória do Senhor Jesus, o Senhor me levantou. E depois dali, irmão, no hospital, Deus me provou. Me provou não, Deus me mostrou dentro do hospital quem estava comigo e quem não estava. E assim em diante, irmãos, Deus só vem acrescentando mais na minha vida. Que maravilha, Ronaldo. Se deixar aqui, nós vamos a noite toda você contando essa história para nós aqui. É muito bom ouvir dos feitos de Deus na vida
daqueles que estão à nossa volta. Vamos de mais uma música então? Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Tenho tanta fome de ti, tenho tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Que maravilha! Mais uma vez, Ronaldo Amorim, então, canção linda, louvor lindo aí. Ronaldo, nós vamos partir para o encerramento, já estamos partindo para a reta final da nossa entrevista aqui com você. E eu queria abrir o espaço aqui para você deixar o endereço do seu Facebook para quem queira te conhecer melhor, conhecer mais da sua história, conhecer um pouquinho mais da sua pessoa também. Deixa o seu endereço de Facebook. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade que vocês nos concedeu, estar falando do amor de Cristo. E as redes sociais estão lá no Facebook, Ronaldo Amorim, ok? Então é isso. No campo de busca lá é só você digitar Ronaldo Amorim, já vai aparecer então aqui nosso convidado de hoje, Ronaldo Amorim. Vamos para mais uma música então? Amém. Glória a Deus. Preparado aqui, a casa e o meu coração também. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Teus filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu és o único motivo que me fez chegar. Todos os versos e canções que consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, Jesus. Só tu és santo, santo, santo.
maravilha, pessoal. Este então foi Ronaldo Amorim. Ronaldo, eu quero fazer o encerramento deste programa te agradecendo, em primeiro lugar, é claro. Para nós é uma honra, é um prazer, é uma alegria imensa ter te recebido aqui hoje. E nós estamos saindo daqui também edificados pelo seu testemunho de vida. Certamente ficou claro aqui hoje que Deus tem um chamado muito grande para a sua vida. E nós vamos pedir a Deus que Deus continue te abençoando, Deus continue te usando aí no Ministério do Louvor. E certamente Deus tem cuidado de você, certamente Deus tem te acompanhado nos seus propósitos e nos seus objetivos. Faça mais um agradecimento para nós fazermos no encerramento de hoje, Ronaldo. Amém. Como eu falei, é um enorme prazer estar aqui com vocês, adorando o nome do Senhor, falando o que Deus fez na minha vida, e eu creio que esse testemunho vai alcançar muitas pessoas, muitos jovens, mães, as quais oram pelos seus filhos. Eu só tenho a agradecer, porque é uma rica oportunidade qual o Senhor tem nos concedido de falar do amor dele. Agradeço tremendamente, que Deus possa abençoar gigantescamente a sua vida e esse projeto, porque Deus está nesse negócio. Maravilha. Amém. Pessoal, nós esperamos que Deus tenha falado com vocês aí através da vida do nosso convidado de hoje, Ronaldo Amorim, e nós queremos fazer o encerramento de mais um programa nesse momento aí, pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês aí que vão visualizar este vídeo. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Este foi mais um programa Tereré com Fé. Beleza, pessoal? E vocês que gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar também com os seus amigos aí, beleza, pessoal? Fiquem com Deus, e esse foi mais um programa Tereré com Fé.